Graças a Deus, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Quantos estão conosco pela primeira vez? Vários braços aí, gente. Dê uma salva de palmas pro pessoal. Bem-vindos. Que legal que você veio. Segunda-feira passada nós estivemos orando por uma moça, você lembra disso? Que a gente falou que estava com trombose, lembra disso? Na verdade não era trombose, era um caso muito pior. E é uma enfermidade perigosíssima e Deus pôs a mão, a moça já está em casa. Há casos como o dela, que a pessoa fica anos com problema, ela está em casa, louvado seja Deus. O Murilo, vocês conhecem, de vez em quando dirijo louvor aqui. O Murilo é meu primo, Murilo Haddad. Eu encontrei com ele vindo para cá. Ele estava deixando as suas filhinhas com a mãe dele, que é minha tia. E quando eu cheguei aqui, ele já me ligou e disse: olha, eu fui deixar as meninas com a minha mãe e descobri que minha mãe foi para o hospital. E ela sim está com trombose. Mas já foi medicada e tudo, mas vamos orar por ela. O nome dela é Yara, tá? A mãe do Murilo é Yara, o nome dela. E com certeza você tem seus pedidos de oração também. Quem está aqui conosco que não é de Curitiba? Levanta a mão. Olha, alguns. Dá para você falar de onde você mora, mais ou menos assim, bem alto? Pouco tempo. Você veio de Farroupilha? Que legal. Quem levantou a mão mais? Fala o nome da cidade. São Carlos. Maringá. O Elvio, né? Quem mais? Quem não mora aqui? Belém? Rapaz. Que legal. Bem-vindos, bem-vindo. Certamente você tem alguma necessidade, um pedido de oração. Gente, olha aqui para mim um minutinho. Eu tenho conversado com vários homens. E o que pega, que dói no homem é quando o homem não tem recurso financeiro, quando ele não tem receita, quando ele está sem trabalho. E alguns homens aqui estão assim. Tem gente que está procurando um emprego, tem gente que trabalha por conta, mas não está tendo receita. E eu tive algumas experiências na minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Experiência assim, sabe? Você vê uma pessoa e Deus fala lá no fundo do seu coração: abençoa essa pessoa. Por várias vezes já aconteceu isso comigo, de eu pegar um dinheiro que eu tinha no bolso, colocar no bolso da pessoa. O que é isso? Deus mandou entregar para você, isso não... Fica aí, Deus te abençoe. Eu não sei, às vezes é um dinheiro que o cara não vai a pé para casa. Às vezes é um dinheiro que o cara vai passar no supermercado e levar uma mistura para casa. Sabe, gente, eu rejeito a ideia de que esse movimento seja apenas um evento de segunda-feira. Eu rejeito essa ideia. Eu rejeito porque nós não estamos aqui não é à toa. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. E estamos aqui porque um pode ajudar o outro. Um pode abençoar a vida do outro. Foi falado aqui do Sérgio. Obrigado, Tony. Foi fantástica a palavra. E assim também outros casos. E muitas vezes o homem tem vergonha de falar da sua necessidade. Então eu quero incentivar você a conversar com o pessoal. E fazer pergunta de homem para homem. Sabe como é que é pergunta de homem para homem? Meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que está seu trabalho? Você está ganhando, não está ganhando? Está dando, não está dando? Aí você fala: pastor, se eu fizer essa pergunta eu vou ficar com medo, ele vai pensar que eu vou dar dinheiro para ele, eu não tenho. Meu amigo, aprenda a se interessar simplesmente por empatia. Se eu não tenho nada, eu posso chegar para você e falar: olha, está difícil para você, eu vou orar por você, mas não desanime, fique firme, vamos estar junto, Deus vai fazer um milagre. E eu quero confiar junto com você. Amém, querido?
Você não vai ficar com vergonha, mas eu vou fazer um pedido agora. Todos os homens que estão sem emprego, ou estão passando alguma luta muito grande na área financeira, você pode ser um empresário, mas a coisa está muito complicada. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir mais para frente aqui, e nós vamos orar por você agora. Vem para cá. Vem para cá. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. O dia que a gente tiver vergonha de pedir oração, nós estamos perdidos. Aí acabou a vida, né? Há um pedido de oração aqui pela dona Dirce, está com problema no pulmão, para a gente orar por ela também. Deus conhece, vamos orar por ela, pela Yara, mas eu quero orar por vocês, homens. E você que não veio aqui à frente, e você conhece esse amigo que está do teu lado aí, ou que ele vai sentar depois do seu lado, ore por ele, pergunte, se interesse. Às vezes o pessoal vem conversar comigo: pastor, eu estou sem emprego, pastor, eu estou sem dinheiro, pastor, eu não tenho isso, pastor, eu não tenho aquilo. Gente, eu não sou Deus, não é? Mas eu pergunto e me interesso e eu quero saber, porque a resposta não vem de mim. Pode vir, eventualmente pode ser, eu posso ter a resposta, mas nem sempre. Mas um ajudando o outro, um abençoando o outro, um se interessando pelo outro. Vamos fazer isso, queridos, porque é assim que eu acredito que existe amor verdadeiro. Sabe? Esse negócio de oba, que legal, oba, como é que vai? Oba, um dia a gente precisa comer uma carninha junto. Qualquer um come carninha junto. Mas a hora que você abre o coração e diz: meu amigo, fala para mim, como é que estão as coisas? Se eu puder te ajudar, eu vou ajudar, mas se eu não puder te ajudar, eu vou orar por você. E eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode abrir portas que você não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. Que são portas maravilhosas e gloriosas. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses homens que vieram aqui à frente corajosamente, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. É a minha empresa, é o meu trabalho, ou eu não tenho trabalho, ou eu trabalho, mas não estou ganhando nada, ou eu estou gastando mais do que eu ganho. Senhor, seja qual for a situação, eu quero te pedir um milagre. Por favor, Senhor, eu preciso que, ó Deus, esses homens sejam absolutamente tocados pelo teu poder, e o poder do Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas que ninguém faz, o Senhor faz o que ninguém tem ideia. O Senhor abre as portas que estão fechadas, o Senhor abre as janelas do céu. E eu quero te pedir um milagre, Senhor, para cada um individualmente, dentro da sua necessidade. Tem homens aqui, Senhor, que estão pedindo: eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu só tenho saúde, eu quero trabalhar. Tem outros que estão numa luta muito grande porque são responsáveis por outros funcionários, porque tem uma empresa e não está entrando dinheiro, e muitas vezes tem que mandar a gente embora. Senhor, eu quero te pedir uma solução miraculosa em nome de Jesus. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E eu te peço uma outra coisa, Pai, que o Senhor dê criatividade para esses homens, para que eles saibam, ó Deus amado, ó Deus, entrar pelas portas corretas. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, que o pão de cada dia não falte nesta mesa. Que o pão de cada dia não falte nesta mesa. Senhor, faz milagres, por favor, meu Deus. Dá encorajamento, dá fortalecimento, tira o medo, dá força, Senhor, para que eles continuem, para que não desistam jamais. Ó Deus, para que o Senhor, Pai, coloque pessoas ao redor deles que os abençoem em nome de Jesus. Eu oro pela dona Dirce, que está agora, Senhor, passando por essa situação no hospital em estado grave. Eu oro pela Yara e peço a graça de Deus sobre ela, Pai amado, o teu milagre sobre ela. Pai, nós confiamos no Senhor, temos visto milagres acontecerem e clamamos em nome de Jesus para que o teu milagre venha sobre estas vidas que estão enfermas e outros tantos pedidos de oração que o Senhor tem aí
no teu coração. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu amigo aí, em nome de Jesus. Diga: confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um convite. Pode sentar. Obrigado. Eu tenho um convite para te fazer, atenção. Você que é casado, eu tenho um convite para você. Eu sou responsável, dentre outras coisas, também pelos casais aqui da Primeira Igreja Batista, e nós vamos fazer um jantar para casais. O número é limitado, bem limitado. Então, se você quiser, não deixa para amanhã, que pode não ter mais. E a hora que você sair, é só conversar ali, ó, na mesa. Querido, levanta a mão. Olha lá quem está lá. Fala com ele. Vai ser dia 31 de outubro, para casais, só para casais. 31 de outubro, lá na Mansão Merano. Mansão Merano. Então faça isso após o Holy Hour. Ok? Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que já há alguns anos eu venho trabalhando esse tema em várias áreas diferentes, em vários grupos diferentes, trabalhando com homens, mulheres, com adolescentes, com jovens. Mas é um assunto que, para mim, ele é um assunto que vale a pena a gente meditar um pouquinho, que fala sobre as moedas do nosso tempo. As moedas do nosso tempo. Eu espero que eu não tenha falado isso aqui ainda. Eu sou muito criterioso de saber o que eu falo, que dia que eu falo. Mas como eu falo em muitos lugares, às vezes escapa. Se você já me ouviu falar sobre isso, você diga: Deus quer falar mais comigo ainda, porque você está repetindo é porque o negócio é importante. E se você nunca ouviu falar sobre isso, vai ouvir agora, tá bom? Tá bom. Moedas do nosso tempo. Você lembra quando você era criança, aliás, não precisa nem ser criança, você lembra dos desenhos animados? Já viram, né? Claro, obviamente. E nos personagens dos desenhos animados, nós temos muita lição de moral nas experiências dos desenhos animados. Então, por exemplo, quem é essa história aqui? Eu quero pedir que você participe, que você diga para mim. Que história é essa? Está escrito que é a história do Patinho Feio. Quer fazer o favor? É para você explicar para mim que história é essa. Vai lá. Que história é essa? Era uma vez uma pata que teve vários patinhos, mas tinha um ovo diferente. Ela chocou e nasceu. Era um cisne, na verdade, né? E os irmãozinhos patinhos viram que ele era muito desengonçado e muito estranho e fizeram o que com ele? Bullying. Eu gosto de gente assim moderna, pessoal que vai longe, né? Fizeram bullying, é verdade, fizeram bullying com o Patinho Feio, até que ele descobre que na verdade ele não é um pato, ele é um cisne, né? Coisa mais linda do mundo. E essa história aqui, vocês lembram ou não? Lembram? A história do Dumbo. O Dumbo era um elefantinho. Não é leão não, era um elefantinho. E ele tinha orelhas muito grandes. Na verdade as orelhas cresceram e ele não, né? E ele era chamado de Dumbo. Em inglês, na verdade, o nome dele é estúpido. Estúpido. Você imagina que isso é desenho para criança, né? Imagina. Só que aí ele descobre uma coisa interessante. Ele descobre duas coisas interessantes. A primeira é que ele é amigo. Vocês não lembram mais, né? De um rato. E elefante e rato não se dão, gente. Vocês lembram disso? E a segunda coisa interessante é que ele descobre que ele pode voar com aquelas orelhas grandes. Você lembra também do desenho da Branca de Neve?
A Branca de Neve tinha uma rainha lá, né, que ela era muito má. Mas qual que era o problema da rainha mesmo? Ela tinha um espelho e ela ficava o tempo todo se contemplando para ver se ela era mais bonita. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bonita do que eu? E o espelho, morrendo de medo, dizia: tem, tem a Branca de Neve. Então ela se transforma numa bruxa e dá lá uma maçã para a menina dormir, ou morrer na verdade, né? Mas na verdade depois aparece o príncipe, aquela coisa toda você já conhece. E tem esse rapazinho que é mais novo, que é o Panda, né? O Panda tinha um pai, ele é filho adotivo de um ganso, sei lá o que é aquilo lá. Ele é filho adotivo, e ele não sabia que ele era filho adotivo. Ele não sabia. E quando ele ficou sabendo, foi um trauma para ele. Eu sou filho adotivo. Então o pai dele tinha um restaurante, né? Lembra disso? Mas o sonho dele era lutar Kung Fu. E aí então ele vai para ver o Kung Fu, etc., e acaba participando, e todo mundo ria dele. Por quê? Pode falar. Pode falar. Não vai falar que ele era um urso panda. Não, vai lá, é gordo. Como é que esse gordo vai lutar? Não é verdade? E ele se transforma no Kung Fu Panda. Ele ganha tudo lá e ele é o escolhido, aquela coisa toda. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando isso porque isso tudo tem a ver com um tema: valor. Valor. Na nossa sociedade existem valores que são, vamos dizer, considerados. Por exemplo, o valor econômico. Então as pessoas são divididas entre classes. Nós temos classes no Brasil: classe A, A+, classe B, classe C, aí vai chegando perto da gente, classe D, não é verdade? Classe E, sem classe. As pessoas são valorizadas pelo seu valor econômico, pelo que têm, ou pelo que aparentam ter, não é? Eu fico imaginando, há um tempo atrás o meu filho estava parado atrás de um outro carro e se distraiu, acontece com todo mundo, ele bateu no carro da frente. Primeira coisa que eu perguntei, depois de perguntar: tá tudo bem, filho, não tem nada não. Eu falei: que carro foi? Então, a gente já pensou, quebrar a lanterna de uma Ferrari? Aí você dá o carro para o cara e fala assim: ó, o que faltar você me liga depois, a gente divide. Esse é o mundo que a gente vive, né? A pessoa é considerada, respeitada ou desprezada pelo valor econômico ou valor estético. O Dumbo, aquela orelhona, o panda gordo. Na nossa sociedade, né, o cara que é gordo é considerado preguiçoso. O cara é gordo. Ainda fala assim, ainda faz uma cara feia para falar: é gordo. Que coisa horrorosa, gente. Valor estético, né? Você já viu apelido que a moçada coloca um no outro aí quando você é criança, lembra? Não? É pezão, é orelhão, é narizão, é um monte de coisa errada, né? Algum defeito. A gente leva tanto em consideração a questão do valor estético que uma das maiores aberrações para o homem é ver uma mulher bonita com um cara feio. É ou não é? Você fala: o que é isso? Ou ela é cega. Você procura bengala, não tem bengala, você fala: é rico. É rico. Porque para nós o valor estético é uma coisa séria, complicado isso, não é? Antigamente as mulheres bonitas eram as mulheres cheinhas. Hoje, para alguns, para mim não, as mulheres bonitas são varetas.
Um dia minha irmã falou assim para mim: vamos almoçar. Ela mora em São Paulo e eu estava em São Paulo. Ela falou: vamos almoçar num restaurante em tal lugar. Eu falei: o que tem de especial? Ela falou: eu vou te mostrar ali. É o seguinte, aquele restaurante vai ter um monte de modelo famosa lá, e eu quero que você veja as meninas. Eu achei estranho minha irmã falar isso. Eu sou um homem casado, né? Mas ela não estava falando por causa disso. Ela falou: porque eu quero que você veja como são as modelos. Gente, parecia um festival de horror chegando. Parecia um monte de esqueleto andante, tudo sem maquiagem. Você não assusta, né? É questão do valor estético. Valor ético, não é? A ética. Político. Oh, nós estamos nessa época agora. Quanto você vale? O seu voto. Depois da eleição, você não vale mais nada, mas agora você vale o seu voto. Brasileiro, eu vou mudar a saúde, eu vou mudar, eu vou transformar, o mundo vai ser melhor. Agora vocês, o Messias chegou. Não é assim, querido? Essa é a ideia do valor político, valor religioso e assim por diante. São valores. Quando a gente fala em valor, do ponto de vista da filosofia, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da filosofia, o valor extrínseco é o valor que alguma coisa tem na relação com um sujeito. É um valor que não existe em si mesmo, ele tem uma causa externa. Por exemplo, quando você olha para a minha aliança aqui na minha mão esquerda, você vê, esse cara é casado. Você não pergunta para mim se essa aliança é de ouro. Ela podia ser, ela é de ouro, mas ela poderia ser uma aliança de um metal pobre, certo? Mas mesmo assim valeria muito para mim, porque ela vale a lembrança do meu casamento. Isso é um valor extrínseco. O valor intrínseco é o valor do objeto nele mesmo. Então a minha aliança aqui na minha mão esquerda tem um valor extrínseco, porque recorda, me lembra, me faz dar graças pela minha esposa. Mas tem um valor intrínseco, é de ouro. E se derreter, vira outra coisa, mas é ouro, vale, custa. Na nossa sociedade, infelizmente, as pessoas têm valor extrínseco. Elas não são avaliadas pelo valor intrínseco. As pessoas têm valor porque são ricas, porque são bonitas, porque são, de alguma maneira, úteis. Um dos valores que eu não pus lá é o valor utilitário. Eu quero ser amigo do fulano porque o fulano tem contatos. Eu vou ser amigo do fulano porque aquele fulano tem uma casa na praia e está se aproximando das minhas férias e eu não sei para onde ir. E eu fiquei sabendo que ele tem uma casa na praia, um apartamento, e quem sabe, a gente ficando amigos, ele me convida. Isso é um valor extrínseco. Ninguém está avaliando aqui a pessoa, o ser. Você olha um senhor caído na rua, dormindo debaixo de uma marquise, e você diz o quê? É uma judiação, mas ao mesmo tempo deve ser vagabundo, deve ser drogado, deve ser um bêbado. Em nenhum momento as pessoas param e dizem: é um ser humano. O valor intrínseco está no fato de que aquele ser sujo, mal cheiroso, drogado, bêbado, não tem absolutamente nada e não tem lugar para dormir, é um ser humano, como eu e como você. Quando você olha o real valor, você descobre que a Bíblia leva-nos a compreender certas coisas a respeito do que realmente vale. Esse texto, por exemplo, é o texto de Jó, capítulo 28, diz assim: os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata.
Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comparada com o ouro mais puro. Que interessante. E infelizmente, a nossa vida, o nosso dia a dia é correr atrás do ouro, é correr atrás da prata, é correr atrás do dinheiro, é correr atrás dos bens materiais. Sabedoria não se aprende na escola. Na escola você tem conhecimento. Sabedoria é uma dádiva de Deus, é o saber como viver, é como aplicar o conhecimento. Eu conheço pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e são absolutamente sem noção de vida. Não sabem sequer cuidar de um filho e de uma filha, não sabem sequer manter um casamento, porque não tem sabedoria. Tem conhecimento formal, mas não tem a sabedoria que vem de Deus. Só que essa sabedoria é o que vale, gente. É o que a gente tem que buscar, é o que a gente tem que pedir a Deus. Na própria sociedade a gente se depara com valores diferentes. Por exemplo, um dia Jesus está ali no templo, no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e ele viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas, e viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo que tinha para viver. No valor econômico da nossa sociedade, dar muito significa quantidade. No valor que Deus está dando, é o valor do coração dessa mulher, que pegou 2 moedinhas que não valiam quase nada, mas era tudo que ela tinha. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente com as nossas conquistas. Ele não te avalia pelas conquistas que você fez, que você conseguiu. Ele avalia você pelo ser que você é, pela pessoa que você é. Deus não me ama porque eu faço nele, crio nele sentimento de amor. Deus me ama porque Deus é amor. Esse é o maior valor que tem. Não existe outro maior. Mas infelizmente nós continuamos avaliando e valorizando as pessoas pelo valor econômico, pelo valor utilitário, pelo valor ético, pelo valor político e assim por diante. Deixe-me mostrar para vocês um texto da Bíblia que conta a história de Jesus à beira de um poço. Era meio-dia, uma mulher estava ali buscando água. Apenas para aqueles que ainda não conhecem, número 1, num calor do Oriente Médio, nenhuma mulher ia ao meio-dia buscar água, senão a água já ia voltar fervendo na cabeça dela. Segundo, nenhuma mulher anda sozinha. Essa mulher está só. Jesus está à beira do poço, chega essa mulher, e ali está Jesus e a mulher, não tem mais ninguém, porque os discípulos saíram para comprar comida. E aí acontece o seguinte, verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja que eu saliento aqui uma mulher. Primeiro, ela é uma mulher. Como é que um homem conversa com uma mulher em público? Isso pode acontecer aqui no Ocidente, lá jamais. Segundo, ela era samaritana e Jesus judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. E ela fica absolutamente estarrecida com esta abordagem de Jesus. Porque nos valores sociais reinantes, homem não falava com mulher em público, e uma mulher não poderia estar sozinha
e os judeus não se davam com os samaritanos. Então, existem vários valores aqui que foram quebrados, simplesmente quando Jesus faz uma pergunta para ela: você me dá um pouco de água? Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. A sua esposa é mulher, não é? Cremos que sim. Agora, ela é uma mulher. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu acho que nenhum de vocês aqui pensa assim. Mas tem homem que acha que mulher é menos inteligente que o homem. Tem homem, tem assim, é verdade. O cara é tão machista, o cara é tão... Eu não vou falar que fica chato, nós estamos gravando. Mas que isso, que absurdo. É a mesma coisa, é uma mulher, né? Minha mulher, rapaz, vou te dizer, viu? Ô, coisinha. Olha o jeito que a gente fala. O valor, qual é o valor? Outra coisa, a família da sua esposa. Tem gente que fala assim: eu casei com ela, não casei com a família. Sinto lhe informar, você casou com a família. Casou com a família. Agora, cultura é diferente, não tem? Costume diferente. E o que você faz com isso? E os filhos que escolhem caminhos diferentes daqueles que você traçou para eles? Porque tem gente que quando a criança nasce, o pai ou a mãe dizem assim: esse vai ser médico, essa vai ser não sei o quê. Não é assim? E vai educando e treinando, e falando, e treinando, e falando, e treinando, e falando, e treinando. Aí o jovem faz um vestibular para medicina, não entra, ele quer fazer sociologia, ele quer fazer jornalismo, ou ele quer fazer, nada contra nenhuma dessas áreas, tá? Minha área é humanas. Ele quer fazer, sei lá, qualquer outra faculdade. Ou ele não quer fazer uma faculdade, ele quer trabalhar com madeira. Eu quero construir cadeira. Aí o cara, o pai entra em pânico. Tem ataque do coração, AVC, ABC, JBL, qualquer coisa, tem um monte de doença, simplesmente porque aconteceu alguma coisa diferente do planejado. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas têm valor intrínseco. Não é porque o seu filho, a sua filha não tem aquela profissão que era a profissão dos seus sonhos, e você é frustrado por não ter sido aquilo, e você quer que seus filhos sejam. Entenda uma coisa: cada pessoa vale diante de Deus quem ela é, e não o que ela tem, e nem o que ela sabe, mas quem ela é. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele viu um valor intrínseco. E aí aconteceu um fato interessante no verso 16, diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Porque a mulher se interessou, viu que ele era um profeta, e então, Senhor, me dê dessa água, o Senhor vai dar água para mim, não eu dar água para o Senhor, porque a tua água é melhor, porque Jesus tinha dito que a água que ele desse lhe daria água viva, lhe daria saúde perfeita. E aquela mulher disse: eu quero essa água. E Jesus disse: então chama teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Agora você entendeu por que ela está sozinha ali. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. A comunidade, as outras mulheres, a tratavam como mulher da vida. E Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes. 5. E esse que agora tens não é teu marido. Como é que a gente trata as pessoas que estão perdidas, sofrendo, diferentes, os que não têm o que a gente tem, os que não cheiram como a gente cheira? Como é que você faz? Como que a gente trata os diferentes? Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, traz teu marido aqui. E a mulher disse assim: olha, eu não tenho marido. Ele disse:
Realmente você não tem marido. Esse é o seu problema. Por isso você está aqui sozinha. É por isso que você aqui não tem amigas. Você tem um problema social grave. Mas deixa eu te falar uma coisa. É como se Jesus dissesse assim: o valor social que lhe dão, ou a falta de valor que lhe dão, eu lhe dou valor porque você é um ser humano que precisa da graça de Jesus. Aquela mulher então disse: olha, eu estou tão impressionada com isso, mas agora eu estou com uma dúvida de fé. Como é que eu faço? Onde é que deve se adorar? Adora aqui, adora ali, meus pais dizem isso, os judeus dizem aquilo. E Jesus respondeu: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui para mim. Eu já encontrei muita gente que diz assim: pastor, eu quero me apresentar, meu nome é fulano de tal, eu sou líder da igreja tal, eu trabalho com isso daqui, daquele outro ministério assim, eu sirvo assim, assim, assim na igreja, me dá todo o currículo. Eu ouço, eu não posso julgar ninguém, então eu fico ouvindo na boa, não sei quem é a pessoa. Só que esse tipo de abordagem, se você chegar diante de Deus, não funciona. Eu não chego diante de Deus para fazer a minha oração e dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pastor há 30 anos. E daí? O que significa isso? Deus vê o meu coração, o meu valor está no meu coração, não é o que eu faço, nem o que eu aparento ser e nem aparento fazer, é quem eu sou diante de Deus. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: você pode esconder tudo de todo mundo, você só não pode esconder a tua vida de Deus. Você pode enganar quem você quiser, engana pai, mãe, mulher, marido, já vi tanto disso. Já vi tanto casal, traição, o cara arruma outra, a mulher arruma outra, é um rolo lascado. Já vi tudo isso acontecer. Agora vou te dizer uma coisa: quando eu pergunto para as pessoas, mas quanto tempo faz isso? Já faz um tempão. Mas como que ninguém descobriu? Não dá, porque a pessoa pode esconder. Você pode esconder o que você quiser de todo mundo, de Deus você não esconde nada. E sabe que esse movimento aqui significa Holy Hour? A gente chama de hora santa, em inglês, né? Holy Hour. A gente tem, o nome é Holy Hour, homens com integridade. Integridade não é o que você faz, é quem você é. É quem você é quando ninguém está olhando. É quem você é quando a esposa não está perto. É quem você é quando os amigos estão longe. É quem você é quando o chefe não está perto. É quem você é, e não quem você mostra ser. Pense nisso. Assim que Jesus conversa com aquela mulher, chegam os discípulos. E os discípulos ficaram assustados porque Jesus estava conversando com uma mulher. Mas aí no verso 31 diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come, porque eles tinham ido buscar comida, né? Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse valor espiritual. Senhor, come. Não que Jesus dissesse: eu não tenho fome. O que Jesus estava querendo ensinar para eles, que existem coisas mais importantes até do que a comida, que é considerada uma das necessidades básicas do ser humano. Sem comida a gente morre, sem água a gente morre. Certo? É necessidade básica. Aí quando alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, a sua necessidade básica de sobrevivência está sendo resolvida com essa comida que nós acabamos de comprar para o Senhor. Está aqui a comida. Jesus disse assim: eu tenho uma outra comida que comer, que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe comida para ele?
A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Isso é valor. Quais são os valores da sua vida? Quais são os valores da sua vida? O que realmente vale a pena para você? O que realmente você pode dizer, eu morro por isso? Pense nisso. Eu acho que você não morreria pelo seu chefe, nem pelo seu trabalho. Eu tenho certeza disso. Nem pela sua profissão, nem pelo seu status, nem pelo seu carro, nem pela sua casa. Mas se você ama Deus, você morreria por Deus, não é? Porque é um valor que está acima das maiores necessidades do ser humano e das necessidades mais básicas do ser humano. A próxima vez que você olhar para uma pessoa, não valorize a pessoa pelo que ela tem, ou por aquilo que ela pode lhe oferecer, ou por aquilo que ela significa, ou por o que ela faz. Valorize as pessoas pelo que elas são. São seres humanos. Esse é o valor intrínseco. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. E a hora que te der uma duvidazinha, lembra de Jesus cuidando dessa mulher que ninguém queria por perto. Lembra de Jesus cuidando de alguns discípulos que ninguém suportava. Até o traidor ele cuidou. E no dia que Jesus foi traído por Judas Iscariotes, presta atenção, quando Judas chegou perto de Jesus, a frase de Jesus foi: amigo, a que vieste? Ele não olhou e xingou o cara, disse: amigo. Pense na sua casa, nos seus queridos, nos seus parentes. Quantas pessoas não se falam mais, irmãos não se falam, parentes que não se veem, nem se conhecem. Não, eles são de um lado da família que a gente não convive. Por quê? Porque são pobres. É o lado pobre da família e você não pode com pobre. Quem é você? O dia que você morrer, você vai feder igual todo mundo. E bota fedor nisso. E aquela bicharada que mora embaixo da terra não escolhe a pessoa pela sua condição social e nem intelectual. Vai te comer do jeito que come todos os outros. Vai ficar só osso. Então é melhor separar e Espera um pouquinho, eu acho que as pessoas têm valor, porque eu tenho valor, então você também tem valor. Fica em pé comigo, fica em pé. Vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia da gente. Tem ninguém aqui melhor que ninguém, tá? Todo mundo está no mesmo barco. O barco chama a misericórdia de Deus. Senhor, em nome de Jesus, alcança corações aqui para que não caiamos neste mercado de almas que existe na sociedade. Não caiamos na tentação de avaliar pessoas. Nós não temos esse direito. Dá-nos a bênção de olhar para uma pessoa e dizer: é uma pessoa, é um ser humano por quem Cristo Jesus morreu. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.